Boa noite, queridos. Quero pedir licença para entrar na sua casa nessa noite e declarar uma noite de bênção, de unção, de graça de Deus, de restituição na sua saúde, nos seus sentimentos, na sua vida financeira, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês que conseguiram chegar aqui. Que dia corrido, né? Pelo menos para mim. Eu acho que eu tomei o banho mais rápido da minha vida agora. Eu encontrei com a Vera chegando aqui e já estou aqui, Vera. E atrasada. Mas glória a Deus, é tão bom a gente viver para Deus e com Ele, né? Viver para Deus e em Deus. Isso é maravilhoso demais. Quero convidar você, se você tiver Bíblia aí na sua casa, vamos ler o maior salmo do mundo. O maior salmo da Bíblia. Vamos ler? Não se preocupe que eu não vou ler todos os versículos dele não, tá? Salmo de número 119. Salmo de número 119, gente, tem 168 versículos, sabia, Su? É o maior salmo da Bíblia, é o salmo de número 119. Mas a gente vai ler 4 versículos só, tá bom? Estudantes da faculdade de teologia, o maior salmo da Bíblia é o salmo 119. Ele tem 168 versículos. É muito grande. Mas a gente vai ler só alguns versículos aqui a partir do 33. Do 33 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Então ele está dizendo que ele quer ser ensinado. O pastor estava explicando essa semana a diferença do aluno para o discípulo, não é? O aluno é aquele que vai lá, ouve, aplica na prova e ponto, né? Mas o discípulo, principalmente antigamente, era algo muito... Por isso que tinha a casa do profeta, tinha a escola de profeta, porque aquelas pessoas abandonavam as suas famílias, as suas profissões, e ficavam ali por conta, irmã Davina, só de conhecer a palavra. Então era diferente de hoje, né? Assim foram com os levitas também, que era uma tribo especializada em cuidar das coisas da tenda, cuidar das coisas do culto, de tudo que acontecia para Deus durante o tempo que as pessoas ficavam ali. Então aquela tribo, a tribo de Levi, por isso o nome levita, né? Eles cuidavam de toda a adoração para Deus. Até o pastor Danilo não gosta de chamar as pessoas hoje de levita, porque é algo muito forte. E hoje em dia não tem mais ninguém que fica por conta 24 horas. E aqueles que deveriam ficar não ficam, porque não querem. Porque não é cômodo, né? E todo mundo hoje, infelizmente, quer comodidade. É triste, mas essa coisa, quando a Bíblia diz que nós devemos pegar, negar a nós mesmos, tomar nossa cruz, lá em Marcos diz todos os dias, né, pastor? Lá diz todos os dias. Eu gosto da leitura de Marcos, porque Marcos é prático, e acabou. Então ele fala lá, a palavra do Senhor lá em Marcos, ele falando o que Jesus tinha dito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias. É isso que a Bíblia diz. Nós precisávamos ser assim, e por isso que a gente não gosta da palavra levita. E voltando aqui, ele está dizendo, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Nós estamos lendo o Salmo 119, lemos o versículo 33, estamos no 33. Ensina-me, Senhor, que nós não venhamos ser apenas alunos da palavra do Senhor, da vida com Deus, mas que nós possamos ser discípulos, em nome de Jesus. Diga assim, eu recebo, eu quero ser um discípulo de Jesus todos os dias da minha vida. Oh, aleluia, irmão, você não tem noção do que é você verbalizar uma oração dessa. Não, você não tem noção do que Deus está fazendo quando a gente abre a nossa boca e diz. Isso é muito importante. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser discípulos e que o Senhor possa nos ensinar. Existem pessoas que têm um coração não ensinável, você sabia? E parece que quanto mais fala, piora, porque são corações obstinados, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que essas pessoas não devem nem ser corrigidas, porque quando elas são corrigidas, elas pioram.
Porque a obstinação, a dura serviço, faz elas piorarem. Sabe aqueles bois desinvestados? Quem já teve na roça aqui? É aquele boi, búfalo desinvestado, né? Lá na região do norte, que quando você tenta domá-lo, ele piora. Geralmente tem que matar ou soltar quando se tem uma grande floresta, tem um grande lugar com matagal, eles soltam, porque eles são indomáveis. E que em nome de Jesus nunca sejamos ovelhas com dura cerviz, nunca sejamos pessoas não ensináveis, porque Deus, ele tem ovelhas, queridos, e ovelha está sempre pronta a aprender. E ele diz: aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Amém? Vamos aprender com o Senhor. No verso 34 ele diz assim: dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ele obedeça de todo o coração. Quando nós, irmãos, as escamas dos nossos olhos caem e nós desejamos esse entendimento, parece que o mundo fica claro para nós. Volta e meia, quando as pessoas começam a vir à igreja, algumas me perguntam assim: pastora, por que as coisas parecem que pioraram? Eu falei: filha, as coisas não pioraram. Você está enxergando melhor. Tudo foi como está. Mas não é assim, Fê? Só que você tem noção agora, porque o Senhor deu entendimento, né? E essa oração, irmãos, deve ser diária em nossas vidas. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me ajuda. Me dá sabedoria para falar. Eu falo sempre que as pessoas mais difíceis, elas são muito importantes na minha vida. Porque com as pessoas que eu tenho relacionamento, que são pessoas fáceis de se relacionar, Mábia, eu me desarmo, sabe assim? Sento, de perna aberta, aí eu vou na casa da pessoa e a pessoa fala: calma, não, me dê duas. Eu fico meio mal educada, meio sem noção. Quando eu estou perto de uma pessoa difícil, eu, até meu jeito de falar, falo mais baixo. Não, irmão, obrigada. Não, irmão, uma outra hora. Sabe, eu fico comedida. E isso não é ruim, irmãos. Porque a Bíblia diz que há mais entendimento na casa do luto do que na casa da alegria. Então, muitas vezes, o ar de festa deixa a gente displicente. Deixa a gente de tal maneira, tão à vontade, que às vezes a gente vai falar o que não é para falar, vai conversar o que não é para conversar, Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Porque o entendimento do Senhor é muito importante para nós e nos guarda. Provérbios capítulo 1 e 2 vai falar da pessoa da sabedoria, que nós devemos andar de mão dada com ela. E ela é acessível, queridos. Diga assim: a sabedoria é acessível. Oh, aleluia! Ela é totalmente acessível. Ela está aqui hoje, ela é parte da Trindade, porque o Espírito Santo é a própria sabedoria e ele nos ensina, ele quer nos fazer uma pessoa cada dia melhor. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração, porque não adianta conhecer e não cumprir, né? Vai parecer aquela onda do mar que vem e vai com a mesma facilidade. É isso que a Bíblia diz. Verso 35. 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Você sabe por que as pessoas têm tanta insatisfação? Porque elas estão fora dos mandamentos do Senhor. Pode reparar. E volta e meia as pessoas, Edu, chegam para nós e falam assim: mas por que eu queria esse brilho que está em você? Por que você tem essa coisa diferente? E você, às vezes, está com problema com finança, problema com a família, etc., problema de saúde, mas você tem satisfação, porque você é obediente à voz do Senhor. Essa é a diferença. E eu não estou dizendo que a partir de hoje você não vai ter mais problema emocional, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto mais a gente busca, os processos vão continuar, mas a gente tem satisfação em meio aos processos. Amém? O Senhor vai nos dando maturidade. Então a gente não para de sorrir, de agradecer a Deus porque veio a luta, porque veio o problema. Pelo contrário, você começa a entender que a palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28, todas as coisas colaboram para o bem. Tudo, o meu dia bem, o meu dia mal, a dificuldade, o problema, tudo colabora, Isabela. E uma hora, aquela experiência daquele dia de março de 2024 vai somar com a minha vida lá na frente. É assim que é. O 36 diz assim: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância.
Irmãos, essa luta é diária. Talvez um pouco menos em um, mais em outro, mas nós precisamos ter esse tipo de oração. E ter a questão do autoconhecimento que eu tanto falo aqui. Eu não posso lutar diamante contra uma coisa que eu não sei bem o que é. Eu preciso saber quem eu sou. E eu sei, e muitas vezes as pessoas não querem saber porque elas não querem ser tratadas. E em nome de Jesus isso vai cair por terra hoje. Porque aqui tem gente que quer ser tratada, amém? Aqui tem gente ensinável. Aqui tem gente que está debaixo da obediência. E quando nós obedecemos o Senhor, ainda que na hora, vem aquela tristeza. Mas lá na frente a gente começa a ter esse entendimento. Oh, Jesus, obrigado pelo livramento. Esses dias eu postei uma frase de alguém que disse que ele estava feliz. E estava vivo por causa dos nãos de Deus. Possivelmente a maioria de nós estamos vivos porque Deus nos disse não em algumas coisas. Não fale, não viaje, não compre, não case, não largue. É assim que o Senhor faz. E esses nãos, lá na frente é que a gente vai entender. Então hoje, eu não sei o que você está vivendo, mas aprenda a aguardar no Senhor com satisfação. Diga a Ele, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu quero que o discernimento venha sobre a minha vida. Eu quero viver o bem do Senhor. E a Bíblia diz que se a gente quiser, a gente vai viver. Se quiseres, comereis o melhor dessa terra, diz a palavra. 36, 37 diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Irmãos, eu tenho feito muito essa oração, porque eu sempre gostei da loja do 10. Agora eu oro, Jesus, desvia o meu coração das coisas inúteis. Aí quando eu vou lá que isso aqui ó, de R$4 eu vou dar para fulano. Mas não é mais inútil, porque fulano não tinha aquele negócio de R$4. Mas para minha casa, Sueli, eu não compro mais. Porque a gente vai se tornar inútil. Pelo amor de Deus, a gente precisa fazer esse tipo de oração, porque eu me conheço. Eu estou falando da minha realidade. Aí você precisa aplicar essa palavra na sua. Qual é a sua dificuldade? É hora de você falar, Senhor, tira os meus olhos das coisas inúteis. Sabe aquela pessoa acumuladora? É músico, compra um monte de instrumento e não toca nenhum. Mexe com carro, compra um monte de carro e não tem, né? É uma pessoa, ela não é várias. Eu me lembro uma vez que eu fui orar em Minas por uma mulher e o Senhor falava muito sobre ganância e que a pessoa estava desperdiçando as coisas. E ela, depois da palavra, ela falou assim: Eliette, meu problema é que eu tenho um carro que está cheio de mofo. E eu não entendo nada de carro, mas era aquele carro importado. Um dos carros dela estava cheio de mofo. Porque um marido andava e ela andava com o outro e o outro estava cheio de mofo. E ela não tinha coragem de, ao menos, emprestar para um ministério, para o povo andar, para levar o povo para a igreja. Então, irmãos, é isso que a gente está pedindo. Temos que pedir ao Senhor nessa noite. Desvia, Senhor, passa do outro lado das coisas inúteis. Eu sei o que é inútil para mim. O que é inútil? O que é desnecessário? O que é fútil para a sua vida? Essa é a noite, é uma noite profética e nós temos que sair daqui com essa consciência, que precisamos fazer essa análise introspectiva, saber quem eu sou e a partir daí fazer orações realísticas, nada de ficar, Senhor, tu sabes quem eu sou. Não, o Senhor falou, eu sei, tonta, eu quero saber quem você acha que você é. Eu sei quem você é porque eu te fiz. É isso que o Senhor quer falar conosco. É aquelas orações de fariseu, sabe? Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu não gosto daquela frase, Deus sabe. Pelo amor de Deus, irmão, nós temos que amadurecer. Deus sabe, né? Não, Deus sabe, mas e você sabe? Ou você faz parte daquele grupo de semnoção.com.br? A gente precisa sair desses grupos, né, gente? Precisamos mudar de fase. E aí ele diz o 38 para encerrarmos. Não, 37 ele diz assim, desculpa, Mate. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Até, desculpa. É que os dois é bonitão, aí eu nunca consigo discernir. Tudo bem, o japonês e outro brasileiro, a pessoa usa óculos. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Deus, desde o início dos tempos,
Efésios capítulo 1 diz que Deus já preparou tudo e fez tudo. E antes da fundação do mundo, Maria, ele sabia dessa quarta-feira, dessa quinta-feira que a gente estaria aqui. Esse é o Deus que nós servimos. E ele está dizendo isso, que nós devemos orar ao Senhor para Ele nos livrar das futilidades da vida, para a gente ter certeza do que é o chamado, do que é importante, para a gente não perder tempo com bobagem. E ele diz, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Tem um caminho já traçado para mim e para você. Tem um caminho de honra, de graça de Deus, de maturidade, de plenitude, preparado para mim e para você. A gente só precisa aprender quem somos e quem é o nosso Senhor. E a hora que isso fica claro para nós, irmão, é como eu disse no domingo, o diabo está lá na outra esquina, que ele fala, eu não vou nessas críticas, esses críticos dessa igreja, eles são doidos e poderosos. Porque eles se ligaram no movimento e conhecem a Bíblia. Eu não fico aqui. Ele não fica, irmão. Não é porque a gente é poderoso no sentido de, que a gente vai pegar o diabo no laço. Não é disso. É que eu sei quem eu sou. E eu vivo numa vida de integridade que assusta o mal. Ele não vem porque ele sabe que eu conheço quem eu sou aqui dentro dessa palavra. E quem você é dentro da palavra que Deus te chamou. E aí, meu irmão, não tem para ninguém. Porque o céu é o nosso limite, amém? Até lá, meu irmão, você é de Deus. E você vai passar por todas as coisas que Deus já preparou. E coisas boas, em nome de Jesus. E o 38, ele diz, cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. O verso 40. Que o Senhor nos preserve a vida, amém? Que o Senhor nos dê essa sabedoria, esse discernimento, que nós passemos longe das futilidades da vida. Como é difícil as pessoas que vivem para mostrar roupa, sapato, carro, casa. Oh, meu Deus, isso tudo vai passar, meus irmãos. Mas a gente precisa ter uma postura, uma conduta que isso não nos desequilibre, que isso não nos torne pessoas vulneráveis. Ai, mas eu não tenho nada. Você tem tudo que você precisa, porque você tem o dono da suficiência. Prosperidade significa suficiência. Você tem a suficiência de Deus, e isso te basta. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Se por favor você puder ficar sobre seus pés, vamos orar, agradecer ao Senhor pela sua palavra maravilhosa, que nós possamos sair daqui melhores, que toda a maturidade necessária para o nosso chamado, para sermos pais, mães, filhos, vós, netos, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós de maturidade, nessa noite profética venha sobre a nossa vida, que nós possamos nos calar, que nós possamos aprender mais e falar menos. Irmãos, nós estamos fazendo um curso ali em Mogi. E a aula essa semana, uma das lições, da tarefa para as mulheres, era não falar essa semana. E eu disse para elas, para mim vai ser muito fácil, que meu marido é mudo e eu preciso ficar calada, porque, né, ele fica na dele, eu acostumei, irmãos, e eu acho isso maravilhoso, foi o jeito que Deus teve de trazer o equilíbrio para a minha vida. Porque já pensou se meu marido, ele já tinha se matado em casa, eu digo, não, minha vez, o outro, não, eu sou zerinho. Para falar. E hoje eu não tenho esse problema. Porque ele é na dele. Eu falei para as meninas, eu acho que só eu vou ficar de boa aqui, porque para mim vai ser fácil. Quando eu estiver em casa, na rua, eu já não garanto. Mas em casa é muito fácil. Mas eu sei que muitas de vocês não têm um marido calado. E é hora de aprendermos a responder, né? Muitas vezes é muito melhor a gente ficar calado do que falar uma coisa que vai trazer um problema para séculos. Então que essa noite nós saiamos daqui melhores em nome de Jesus, amém? Ô Pai, nós queremos te adorar, Senhor, queremos te louvar por essa palavra de ensino, Senhor, que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Meu Deus, obrigada, Senhor, porque o salmista, ele tinha conhecimento da sua condição humana, e nós pedimos essa noite que o Senhor traga esse conhecimento para nós. Meu Deus, muitas vezes nós estamos errando porque não sabemos quem somos ainda, Jesus. Nem quem somos como ser humano, nem quem somos como filhos do Deus Altíssimo.
E eu te peço, Espírito Santo, o Senhor trouxe essa palavra, essa revelação. Cumpre, Senhor. Oh Deus, a tua palavra em nossas vidas nessa noite. Essa palavra diz sobre ela, que ela é viva e eficaz. E quando eu penso, Senhor, na vida dessa palavra, eu penso numa injeção de bezetacil, que a gente toma, quase morre, Jesus. Porque dói tanto. E às vezes é assim que eu sinto a tua palavra. Ela entra, Senhor, e ela dói. Ela dói porque ela nos confronta. Ah, Senhor, ela mexe na nossa estrutura, naquilo que aprendemos, naquilo que falamos no dia a dia. Mas depois, Jesus, não tem bactéria, não tem inflamação que fique com o poder de uma injeção de bezetacil. Oh Deus, imagina essa palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ah, meu Deus, nós colocamos nossas pequenas vidas diante do Senhor nessa noite. Que essa palavra venha, Senhor, curar toda infecção, toda inflamação, Senhor. Tudo aquilo que está no nosso emocional, Senhor, que tem trazido dor, que tem trazido problemas. Meu Deus, muitas vezes nós sofremos, Pai, com os filhos, com a nossa parentela, porque a gente acha, Senhor, que não fez o melhor. Quantas mães, quantos pais sendo acusados pelo diabo, porque Satanás diz nas suas mentes: você não deu o seu melhor, e eles deram. Jesus, o Senhor sabe, o Senhor viu. O Senhor viu, Pai, cada noite, cada dia dessas mães, desses pais. O Senhor estava lá, Jesus. Então, Pai, tira hoje toda a culpa, toda a sentença, tudo que Satanás trama, Senhor, na calada da noite, nos travesseiros, nos quartos, seja repreendido agora no nome de Jesus. Ah, Senhor, nós recebemos essa cura, Senhor, nessa noite. Nós fizemos o que estava no nosso alcance, Senhor, com toda a nossa limitação, Jesus, com toda, Senhor, a nossa dificuldade, Pai, nós demos o melhor para os nossos filhos, Pai. E essa noite, Pai, nós lançamos por terra toda acusação, tudo, Senhor, que o inferno tem tentado lidar na nossa mente. E declaramos as nossas mentes cativas em obediência à tua palavra, Senhor. Não aceitamos acusação, Senhor. Não aceitamos, Senhor Deus, nenhuma reprovação do inferno, porque temos a aprovação do Senhor que morreu e ressuscitou ao 3º dia pelas nossas vidas. Pai, sabemos que temos que confiar no que nós damos aos nossos filhos. Sabemos que temos que confiar e não criar expectativa em relação a eles, Pai. Porque infelizmente, Senhor, são poucos os filhos que voltam, Senhor, e são gratos aos seus pais. Uma geração tão difícil, meu Deus. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor nos cure. Senhor, que o Senhor também cure os nossos filhos e parentes, onde quer que eles estejam agora. Senhor, que essa cura os alcance, em nome de Jesus. Ó Deus, e que eles possam ter a oportunidade de se arrependerem dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, pelos nossos parentes. Pai, porque os parentes são tios, tias, cunhados, cunhadas. E a família, Senhor, são os nossos filhos, maridos, esposas. Nós oramos, Senhor, por todos o nível de parentela, por todos os familiares. Declaramos a bênção da salvação, a mais importante, Senhor, que nós podemos ter aqui como seres humanos. Declaramos a salvação, Senhor, sobre toda a casa, sobre todo o lar aqui representado. Declaramos a salvação nessas casas que nos assistem hoje, que vão assistir em outro tempo, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós e nossas casas serviremos o Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, nós declaramos essa noite, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Declaramos, Pai, que este culto é para o Senhor, mas como em todo encontro, Senhor, que nós convidamos a Ti, nós é que somos presenteados com a Tua presença, Pai. Nós Te louvamos, meu Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Te louvo, Senhor, porque eles romperam as barreiras, Senhor, para estar aqui hoje, porque o Senhor tinha uma palavra do Teu coração para o coração de cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Te adoramos. Recebe a adoração da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos falar com Ele em adoração.
ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Tentei te entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência. Pra você contar, quando lá chegar, quando lá chegar. Você só enxerga a pedra, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a tua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa seus projetos comigo. Deixa cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência. Pra você contar, quando lá chegar, quando lá chegar. Você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos meus sonhos. Os meus planos são melhores. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Estou esperando acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar.
olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Meu plano melhor, Jesus, plano melhor. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia ter naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Ele é o plano perfeito para nós. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. Ai, quase que eu não subo. Idade 51. Chegou. Maria do céu, chegou. Chegou.
E às vezes a gente nem percebe, né? Como a vida é, né? Eu vivia quando eu era menino, né? Acho que todo mundo fez isso, né? Ou assim, pelo menos que nasceram antes de 2000, né? Falou assim, você nasceu? 91 não deu para você ter esse questionamento. Vocês, né, não tiveram. Mas eu tinha, né? Quantos anos eu vou estar quando chegar o ano 2000, né? Primeiro, quando eu conhecia Jesus, eu ficava naquela, vai acabar o mundo. Aí eu ficava, quantos anos, como que vai ser minha vida com 2000? Aí passou o ano 2000, velho. E a gente é 2024. E agora eu estou com 51 anos. Às vezes eu fico falando que eu já passei dos 2/3 da minha vida, né? Se a gente for ver, não é verdade? Pensa aí. 50 anos, você pegar 25, mais 25, mais 25 dá 75. A Bíblia diz que até 80, depois disso enfado, né? Então eu já passei dos meus 2/3. Eu estou entrando no último terço da minha vida, né? É um negócio louco, né? Esses dias eu fui no banco, fiz um seguro de vida e deixei a Ed como coisa. Falei, fica aí que se acontecer alguma coisa, meu filho, né? Aí nós fizemos uma troca. Fizemos uma troca. Aí a gerente, quer deixar aqui uns herdeiros? Herdeiro é eu e ela, meu filho. Tem herdeiro aqui não. Ó, meu filho, quem fica, ó, eu com ela comigo, pronto, acabou. Mas a gente vai chegando, né? Mas graças a Deus. Às vezes a gente fica assim, como eu queria ter 18 anos. Mas a Bíblia diz que quando a gente acha que as coisas passadas, o tempo passado é melhor, a Bíblia diz que não há sabedoria nisso. O melhor dia da minha vida é o dia de hoje, você sabia? Um dia eu ministrei isso, pastor Valdir, eu falava assim, porque a Bíblia diz, tem um salmo que diz que esse é o dia que o Senhor fez. O dia que você estiver triste, você pensa, viu, Maurício? Tá difícil. Esse é o melhor dia da sua vida, sabe por quê? Porque foi esse o dia que o Senhor fez. É assim que tem que ser a nossa vida. Então a gente fica, eu lembro que quando eu comecei a ministrar a palavra, eu sempre falo assim, qual que é o dia mais feliz da sua vida, Maria, por exemplo? Você vai falar, o dia que meus filhos nasceram, o dia que eu casei, né? O dia que, não é assim? O dia que nasceu o meu primeiro neto, né, pastor Valdir? O nosso pensamento é esse. Eu falei, o dia mais feliz da nossa vida é hoje, porque é o dia que o Senhor fez. Então é dessa forma que a gente tem que pensar, né? O pastor ia ministrando ali, eu ia lembrando. Quando Deus fala, os nãos de Deus, quem anda comigo sabe que eu já ministrei sobre isso, né? Não é verdade, mano? Deus falou não para um tanto de gente, inclusive para o próprio filho dele. Aí a gente não quer ouvir não, a gente acha que para nós é tudo beleza, eu conheci Jesus e Jesus agora, pai, Jesus vai falar não para mim quantas vezes for necessário. E aí não adianta, e às vezes a gente, não, mas é porque lá atrás, passou, acabou, né? Já foi, né? Já foi, esquece. Então a gente tem que pensar assim, hoje é o melhor dia da minha vida. Você pode dizer isso? Hoje é o melhor dia da minha vida. Pastor, você não sabe como está a minha vida. Você não sabe como está a minha também. Só que a gente tem que ter esse sentimento dentro de nós. A gente precisa estar assim. Às vezes o grande problema nosso é esse. Que a gente levanta de manhã cedo reclamando. E a gente vai dormir reclamando. E aí você tem que falar, hoje é o melhor dia da minha vida, mas a minha vida foi uma loucura. Mas você está vivo. Eu lembro do pastor Valdir, doeu minha cabeça, doeu minha coluna, graças a Deus que você ainda tem para doer. Não é, pastor? Graças a Deus. Eu me lembro da pastora Eliette uma vez, foi visitar uma moça lá em Formiga. Deus já está falando, hoje é quinta profética, noite profética. Deus já está falando na tua vida aí. Fique esperto que o culto é diferente dia de quinta-feira. Preciso até trazer o pastor Valdir aqui, só não deixa a pastora abrir o culto, que ela fica 40 minutos abrindo o culto, aí é bom corro. Por isso que dia de quinta-feira os dias de quinta-feira eu costumo pregar, eu tenho pregado, porque se eu chamar alguém para pregar, meu filho, fica com 10 minutos, Elias. Né? Vou pôr Elias para pregar, o profeta Elias, a nossa Mábia vai ministrar, preciso colocar a Evelyn para ministrar também. Então, isso, para abrir o culto, você aqui também, coisa. Essa semana eu viajei no status falando uma gracinha. A Maiara, outro dia eu falei, Maiara, eu preciso começar a movimentar. Vou até deixar esse toque para o pastor Valdir também. Preciso movimentar o YouTube da igreja. A gente tem
mais de quase 300 pessoas, já teve mais, quase 400 pessoas seguindo o YouTube da igreja. E eu falei, minha vontade de uma vez por semana colocar uma mensagem lá. Eu não estou conseguindo fazer o devocional. Está difícil, gente. Minha vida essas 3 últimas semanas está difícil. E aí eu falei com a Mayara, ela mandou um vídeo, uma gracinha. Eu ia colocar ela, não põe. Eu acho que eu vou pôr aqui num domingo aqui o vídeo dela aqui. E aí eu queria mesmo que vocês se colocassem à disposição para abrir um culto, para fazer um dízimo oferta, para... Tem que fazer isso, né? É dessa forma que começa, né? Que não seja como eu fui colocado assim, não tinha quem fizesse, vai você mesmo. E eu vim pastorear uma igreja e pregar, nunca tinha pregado na minha vida, né? Então Deus que faz, e aí vocês têm que aproveitar a oportunidade, né? Ah lá, viu? Fernanda, eu falo que a nossa igreja está assim, está quase virando church, né? Porque a gente tem a pastora Fernanda e pastor Teco. Olha o nome, pastor Teco. Aí tem a pastora Gil e o pastor Bill. Tá virando church, né? Ô, gente, eu não sou contra church, não. Tem um amigo meu lá em Mogi que tem a igreja church. Ives, a gente foi lá, uma bênção, a igreja, né? Não é church é igreja em inglês, né? É igreja em inglês, aí a turma põe que pinta a igreja de preto, é church. Church é igreja em inglês. Aí o povo mudou um pouco isso, colocou, em vez de igreja, coloca church. Aí os meninos nada gostam, né? Com os alargadores na orelha, vai para as igrejas. Eu não sou muito, eu sou raiz ainda, né? Eu sou quadrado, vamos dizer assim, né? Sou quadradão ainda. Quem quiser. Quem é quadrado anda comigo, né? E pronto, acabou. Amém? E aí, então, aí a gente pega tanta gente de valor, né? Assim, Verinha também. Vera já pregou na Terra da Bênção. Vera já pregou na Terra da Bênção. O povo vai só em, né? Maurina já pregou na Terra da Bênção, né? Então, vai só em colocando e deixa só a gente, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês. Mas o não de Deus, ele também acrescenta na nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com ele. A gente aprende mais com os nãos do que com os sim. Na verdade, os nãos nos faz refletir, nos faz pensar. Salmo 118, 24. O que diz? Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Então, se esse é o dia que o Senhor fez, e ele está dizendo alegremos-nos nele, a gente tem que estar alegre. Não, a gente... aí o dia vai ficar ruim mesmo. E aí a palavra não está sendo cumprida na nossa vida. O problema é de Deus? Sim ou não? O problema é de quem? É meu, é seu. O problema é nosso. Então que hoje você se alegre no Senhor, né? Que hoje você aprenda, né? Pode aumentar um pouco mais esse ventilador aí, tá? Por favor. Eu vou até ligar o meu aqui, apesar de eu estar espirrando. O meu não é Covid, tá, gente? É alergia mesmo. Uma alergia, rapaz, que é só o sangue do cordeiro. Eu tô só no tal. Meu dia tá tão alegre que eu só tô tomando alegra. Eu tô alegre. Tomo alegra, fico alegre, espirrando, daqui a pouco para de espirrar, daqui a pouco espirra de novo. Alegra, para quem não sabe, é um antialérgico, né? Eu tô tomando alegra todo dia. Mas com essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar nessa noite, né? O dia que o Senhor fez. O dia que eu tenho a oportunidade de servir a Deus. O dia que eu tenho a oportunidade de estar aqui. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e não estão? Teve pessoas que me ligou hoje e falaram assim, pastor, não vou poder ir porque eu não estou bem. Tive que ir ali no PA, tomar um medicamento, né? Eu tive que ir, e aí não estão aqui, mas o desejo deles era estar aqui. E eu e você estamos. Então que a gente possa lembrar disso e dizer assim, vamos servir ao Senhor. Hoje é a oportunidade, noite profética. Deus está falando com você desde a abertura do culto. Eu acho tão bonitinho que Deus está falando de você ficar firme, de você não ter essa variação para um lado e para o outro. Então que hoje, esse dia, pode ser o dia que você passou luta, mas você venceu, você está aqui. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Quantas pessoas acordaram nesse dia e não chegaram nessa hora? Na verdade, elas acordaram durante o dia.
Acabou. Estão com Cristo, outros não estão com Cristo, mas acabou da mesma forma. E eu e você estamos aqui, tomando alegre, espirrando, suando, mas estamos aqui, não é verdade? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, se você quiser dizimar e ofertar, a Maurina está com envelope. Se você quiser envelope, pega envelope. Pastor, não quero. Quer fazer um pix da igreja? ibanovasp@gmail.com. No envelope tem um QR Code, se você quiser lá, para ficar facinho. Mas dizime e oferte com toda a alegria do teu coração. Primícia, viu? Se você quiser abençoar, inclusive a primícia também no pix, fique à vontade. Mas não se sinta constrangido. Amém? Que você possa dizimar e ofertar com toda a alegria do teu coração, em nome de Jesus. O que olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Oh, oh, oh. Deixa trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Hoje, eu gosto muito da quinta profética. Eu acho um culto muito... E a gente tem que trazer isso. Você que for pregar nas quintas-feiras, traga essa palavra profética. Né? Não é conto da carochinha. A palavra profética tem poder de chegar aí e agir e gerar em você esse desejo de você viver isso. Então, em nome de Jesus, tá? Creia nisso. Deus está falando desde a abertura do culto e Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por tudo que foi entregue aqui nesta noite, seja dízimo, oferta, seja em espécie, em dinheiro, o que foi depositado direto na conta da igreja. Que o Senhor abençoe, Pai, abençoe as vidas das pessoas que de casa estão assistindo e também ofertando. Que o Senhor abençoe cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor prospere, abençoe, porque toda vez que a tua casa é abençoada, os teus filhos também são, Pai, porque é inevitável, uma coisa está ligada à outra. Por isso, abençoa em nome de Jesus, amém? Eu quero só lembrar que amanhã, 20 horas, a gente tem um estudo e a gente está fazendo um panorama bíblico, né? Algo assim, um pano de fundo a respeito da Bíblia, e tem aberto a mente de muita gente em relação ao estudo. Então, o estudo da Bíblia, tá? Então, panorama bíblico. O que é um panorama? Você vai olhar uma geral, assim. Então, a gente já fechou o primeiro grupo de livros da igreja, da Bíblia, que é o livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente já estudou eles. E a partir de amanhã a gente vai entrar nos livros históricos, estudando Josué, o primeiro livro, né, histórico. São 12, se eu não me engano. E a gente vai começar a estudar Josué amanhã. O povo começa a tomar posse da terra prometida. Então, está sendo muito legal, porque toda vez que você vai ler, você conhece o pano de fundo, aquilo que estava acontecendo naquela época. O que acontece? A tua mente abre, você vai ter mais desejo de aprender ainda. Então, te convido para estar aqui amanhã às 20 horas, né? 20 horas, ô Rafinha, obrigado. Às 20 horas da manhã, aqui das 20 até as 21h30, a gente encerra. Eu não vou contar para todo mundo não, mas está tendo uns cala-boca aí no final do culto. Quem sabe o que é cala-boca? Sabe não? Isso aqui que é cala-boca, Maria. Isso. Cala-boca porque a gente para de falar e só come, né? E fala, tá tendo um cala-boca aí, todo dia Deus abençoa. Tinha marcado para a última sexta-feira do mês, está tendo todo dia. Todo dia tem um cala-boca aí. Mas eu não garanto amanhã não, mas na última sexta-feira vai ter. Mas vem para conhecer a palavra em nome de Jesus. Sábado, às 15 horas, a gente vai ter o nosso encontro de mulheres. Tivemos a semana passada a formatura do Moldadas, foi uma bênção. Mas agora, sábado, a gente vai ter um encontro de mulheres, aproveitando esse mês de março, né? Então a missionária Vanessa, lá de Mogi, né, que a gente conhece, a irmã, uma bênção na nossa vida.
e ela vai estar aqui ministrando a palavra a partir das 15 horas esse encontro. Cada irmã traz um pratinho de salgado, um bolo, um doce, o que você quiser, e vem receber essa palavra de Deus. Pastor, eu não tenho. Venha assim mesmo. Traga o estômago, traga a boca, amém? Mas venha assim mesmo, né? Você sempre vai trazer alguma coisa, nem que seja seu estômago. Você vai vir, então não preocupe, porque Deus sempre prospera. Então, dia 23, sábado, às 15 horas. E domingo, nosso culto de celebração, 18 horas, né? A presbítera Luzinha do Eduardo, vai estar ministrando a palavra. Ela tem um dom de ensino. Eu estou sentindo falta, porque na época da escola bíblica, de domingo, ela dava aula. E ela não está podendo, até porque ela prefere que o Du venha. Mas a Lu é uma professora, uma exímia professora. Ela vai estar ministrando a palavra no domingo à noite. Então venha receber essa palavra, que eu tenho certeza que vai ser bênção. E às quartas-feiras a gente tem a nossa tarde da bênção, tarde de oração. Pastora Luciana tomando conta aí, tem sido abençoador. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 4, bem rapidinho. Eu tenho 20 minutos para ministrar. Está muito quente, né? A gente sabe que nossa temperatura está igual Cuiabá. Alguém já foi em Cuiabá aqui, Mato Grosso? Gente do céu. Lá chove, aí você fala assim, choveu, vai ficar legal, esquenta mais. Um negócio lá, um dia a gente foi numa igreja batista, pastor Rodrigo. Igreja de mais de 1000 lugares, com ar-condicionado, coisa mais linda. Em Várzea Grande, que é do lado é a grande Cuiabá, né? Várzea Grande. Inclusive Cuiabá não tem aeroporto, quem tem aeroporto é Várzea Grande, né? O aeroporto é em Várzea Grande, não é em Cuiabá. Então é como se fosse Biritiba e Mogi, né? Mogi não tem aeroporto, tinha Biritiba, mais ou menos assim Cuiabá e Várzea Grande. E a gente foi lá assistir o culto, foi uma bênção, tá? 10 horas da noite, quando abriu a porta da igreja, que a gente saiu pro hall, aquele calor, cara, eu falei, Jesus, agora que eu não quero ir pro céu mesmo, porque se aqui nesse tão calor desse, imagina o inferno. Aí eu falei, quero ir pro céu, cara, porque pensa num calor, 35 graus à noite, fervendo, gente do céu, pensa. A pastora falou que nunca mais volta lá. Ela falou que não volta não. Lucas capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, a gente vai ler e depois eu venho para a gente fazer uma reflexão em cima dessa palavra. Diz assim, eu vou ler até o verso 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, eu estou na Nova Almeida atualizada, beleza? Jesus veio cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve o quê? E o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto em um instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e glória desde os reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será o quê? Mas o Senhor Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, o que ele falou? Jogue-se, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordem a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas essas coisas, o diabo afastou-se de Jesus até um momento oportuno. Feche seus olhos. Deus, eu quero te agradecer. Muito obrigado, porque o Senhor é bom
e porque até agora o Senhor tem falado conosco. E que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, às nossas vidas, através dessa palavra. Eu sei que só ela, por si só, já é poderosa para transformar nossas vidas, e já está falando com algumas pessoas aqui. Mas que o Senhor continue ministrando aquilo que o Senhor deseja, segundo a tua vontade. É isso que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, eu até vou pedir, pastor, no finalzinho, o senhor fazer a oração final aqui para nós abençoar essa noite profética. O senhor ora aqui, por favor. Eu vou ministrar e passo para o senhor. Eu acho interessante, nosso plano de leitura, nós estamos lá em Lucas 5, mas hoje eu olhando, dando aquela geral na Bíblia, eu parei, eu já ministrei a respeito disso, né? Já ministrei a respeito disso, e Deus continuou falando ao meu coração a respeito dessa passagem. Quando Jesus é tentado, Mábia, lá no deserto, a Bíblia diz que Jesus, o verso 1, né? Ele estava cheio do Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo está com letra maiúscula. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, e continua com letra maiúscula. Então, o próprio Espírito de Deus. Ele estava cheio do Espírito e foi guiado pelo Espírito até o deserto. E a Bíblia diz que ele passa um tempo lá, e Satanás, a partir daí, começa ele tentar Cristo. Ele queria que Jesus errasse, falhasse naquele momento. E quando eu lia isso, Jesus começou a ministrar a minha vida a respeito disso. Hoje a pastora estava falando aqui da perseverança, de você ficar firme. Por que ela fala isso? Porque todos nós passamos por lutas. Então Jesus passou por luta. Ele passa por essa tentação, e não foi pouca essa tentação que ele passou. A Bíblia diz que Jesus passa 40 dias sem comer, e eu acredito que quando ele estava no auge da fome, Satanás não é bobo, ele sempre vai fazer isso com a gente. Quando estava no auge da fome, ele fala: pega a pedra e transforma em pão. E eu acredito particularmente que Jesus poderia transformar tranquilamente aquela pedra em pão, porque Jesus podia tudo. Amém? Eu tenho até uma teoria, pastor. Eu acho que Jesus chegou a transformar a pedra em pão, só que ele fez segundo a vontade dele, não porque Satanás estava mandando. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente pega lá, quando eles estão no mar, lá em João, a Bíblia diz que quando eles chegam lá, Jesus estava com um pão e um peixe já assado. Onde que ele comeu aquilo lá? Eu sempre brinco, ele não passou no Nagu, o menino chibata, não é verdade? Não sei, eu posso conjecturar, eu não afirmo porque a Bíblia não diz isso. Porque a Bíblia não diz, eu não posso afirmar, né? Mas eu posso conjecturar. Jesus arrumou aonde? Não sei. Agora, que ele é capaz de arrumar onde ele quiser, ele arruma. Porque a Bíblia diz que ele fez tudo do nada. Ele não precisou de alguma coisa. Ele não precisa. Nós não cremos na evolução, né? Ele é um negócio, vai evoluindo para chegar em algo. Eu sou criacionista, ele cria, ele tem poder para isso, ele cria. Por isso que independente da luta que você está passando, daquilo que você precisa, Deus é poderoso para abrir a porta que você precisa, onde você precisa, porque Ele é capaz de criar. Ele não precisa de uma parede para fazer porta, Ele faz porta onde não tem parede. Entendeu? Porque Ele cria, Ele faz as coisas. E a Bíblia diz que aqui Jesus, ele passou luta, assim como eu e você passamos. Então, se você olhar friamente, a partir do verso 1 até o verso 4, eu vejo que Jesus foi tentado em 3 áreas aqui. Em 3 áreas nossa, que ele era ser humano como a gente, 100% homem, 100% Deus, era ser humano como a gente, tinha todas as limitações, ele era limitado pelo tempo, ele não podia passar por uma parede, porque ele estava como homem, mas ele era Deus. Mas então ele, da mesma forma que eu passo as lutas, Jesus também passou. E para mim ele foi tentado em 3 áreas. A primeira delas, a partir do verso 1 ao verso 4, a Bíblia diz que ele teve fome. E Satanás vai lá e fala: pega esse pão e pega essa pedra e transforma em pão. E eu comecei a entender que a primeira tentação que Jesus teve foi na sua parte física. Por quê? Porque ele teve fome. Isso tem muito a ver com o nosso físico. Quando nós não nos alimentamos direito,
não suprimos essa necessidade física nossa, nós nos desgastamos. Você vê quando você tem um problema, que você não come, não bebe uma água, você vê que você vai perdendo a força, vai enfraquecendo. Eu fiz bariátrica, e eu estava até lembrando esses dias, não sei com quem, e a gente, quando alguém fez bariátrica aqui, 21 dias, né, Maria, tomando líquido, 21 dias tomando líquido. Minha comida era 200 ml em 50 minutos, com uma colherzinha de sobremesa, 50 minutos. E quando você faz isso, você perde aquilo que você tinha que perder, por exemplo, gordura, mas você perde aquilo que você não podia perder, que era, por exemplo, o músculo. Então, quando eu ficava de pé, minha perna tremia, porque eu tinha que tomar whey protein, que é proteína para você poder, né, aguentar, para dar força. Só que eu não podia tomar proteína porque eu tenho problema de gota. E ferro e proteína era tudo que eu precisava comer, ferro e proteína, feijão e carne. E tudo isso dói, né? Tudo isso fazia o meu ácido subir. Então, quando eu deixei de comer, eu perdi gordura, que eu tinha que perder, que é bom perder gordura, mas eu perdi também músculo. E aí eu tive muita dificuldade, eu ficava de pé, a perna tremia, suava, fora as dores que eu tinha. Então pensa bem, o cara fica 40 dias, pelo amor de Deus, né? Jesus ficou 40 dias, né? O modo de falar, Jesus fica 40 dias sem comer, Zé. Então significa que o físico dele, ele foi desgastando o físico de Jesus. E muitas vezes a gente é assim, talvez o seu problema não é a fome, mas Satanás ele vem trabalhando no nosso físico e a gente começa a falar, mas eu preciso realizar minhas necessidades físicas. Nossa, mas meu corpo merece, mas eu mereço, E assim ele vai trabalhando na nossa mente. E ele vai nos tentando, como ele fez com Jesus. Então, Jesus teve fome e ele queria que transformasse a pedra em pão. E Jesus vai dar a resposta dele. Então, a primeira área que Jesus foi tentado foi no físico. A segunda área que Jesus, para mim, que ele foi tentado, foi no psicológico. Se a gente pegar do verso 5 ao verso 8, a Bíblia diz que ele leva Jesus num lugar muito alto e mostra todo o reino, ou melhor, todas as nações, e ele fala assim, me adore, que se você me adorar, eu vou dar tudo isso nas suas mãos, tudo isso vai ser seu, porque tudo foi dado a mim. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Então, quem fica muito olhando para o mundo, a tendência é, infelizmente, hoje é o que mais as pessoas têm feito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E para mim, Jesus foi tentado no psicológico de Jesus, e é assim que o diabo muitas vezes mexe com a gente. Ele fala e a gente fala assim, mas eu mereço melhor. Eu sou bonzinho. Será que eu não mereço algo melhor do que eu estou vivendo? E ele vai trabalhando isso na nossa mente. E foi assim que ele fez com Jesus. Você é filho de Deus? Ou melhor, ele fala, vem cá, olha tudo isso. Se você apenas se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Aí você fica pensando, não, mas não é que eu mereço mesmo? Então o segundo ponto que Jesus foi tentado foi no psicológico. O Satanás hoje tem trabalhado muito isso, né? Não, mas... E a gente começa a mexer com a nossa mente, a gente começa a ficar, não, mas eu mereço. A terceira área que Jesus foi tentado para mim, foi no emocional. Então Jesus é tentado no físico, com a fome, é tentado no psicológico, com o poder, porque, gente, você quer saber quem que é o ser humano, está dinheiro e poder na mão dele. Você vai saber se a pessoa está ou não pronta psicologicamente para lidar. É dinheiro e poder. Dinheiro e poder. E Jesus soube lidar com isso. E para mim a terceira coisa aqui foi no emocional. No emocional. Por quê? Aí a Bíblia diz que ele leva ele no pináculo, no lugar mais alto, em cima do templo. E ele fala assim, lança-se daqui, porque a Bíblia diz que os anjos vão estar ao seu dispor e ele não vai deixar você cair. Isso ele mexeu com o emocional de Jesus, porque é assim que muitas vezes a gente se sente. A gente olha e fala assim, nossa, ninguém está me vendo. Será que tem alguém orando por mim? Será que alguém está vendo a minha situação? Oh, mas eu acho que... Aí a gente começa a entrar
problema, e eu falo que eu lutei e luto contra isso, que é o tal da autocomiseração. O que é autocomiseração? Ninguém me ama, eu sou judiado, coitado de mim. Isso é algo que mexe com o emocional da gente, porque a gente começa a passar pelas lutas e a primeira coisa que a gente imagina é isso: ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, eu estou sozinho nesse mundo. Porque foi isso que ele fez: não se lança daqui, porque se você se lançar, os anjos vão estar aqui. Ele queria mexer com o emocional de Jesus, e Jesus falou assim: eu não vou tentar o meu Deus, e ele usa a palavra, e ele vai quebrando tudo isso. Então você começa a entender que Jesus foi tentado no físico, Jesus foi tentado no psicológico, e Jesus foi tentado no emocional, em todas as áreas. E aí, trazendo isso para a minha vida, essa é a nossa vida: a gente é tentado todos os dias, seja no físico, no emocional, no psicológico. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que Jesus rebate tudo isso. Jesus, ele fica firme em todas essas tentativas de Satanás. E aí foi aí que Jesus começou a falar comigo. Eu falo que dia de quinta-feira é louco, porque a gente está aqui na introdução da palavra, eu não cheguei ainda no que eu quero falar. Mas é rapidinho também. Eu vou falar isso aqui, 2 versículos, eu vou passar para o pastor orar. Jesus passou por tudo isso, e aí a gente começa a entender, e eu tenho certeza que Deus está falando com algumas pessoas aqui, por situações que você está passando, e muitas vezes isso acontece com você. A gente passa por uma privação, a gente fala: nossa, mas eu merecia, eu já passei, querer comer alguma coisa e a gente não pode. Gente, eu estava ontem conversando com o pessoal, eu cheguei numa época da minha vida, eu e a pastora, que a gente não tinha dinheiro para comprar água mineral, e eu morava dentro de um condomínio. Algumas pessoas aqui acho que conhecem a minha casinha ali, é um condomínio, então não tem água direto da rua. A água ficava na caixa d'água, e depois essa água vinha para a minha caixa, e depois vinha para a torneira. Aí eu falei: como que eu bebo uma água dessa? Eu não tinha dinheiro para comprar água mineral, e um dia esqueci uma garrafa de água dentro do congelador. E, cara, vou congelar a água, porque não vai ficar nenhum micróbios, não vai ficar nada. Aí eu comecei a fazer o quê? Congelava a água, depois eu esperava ela descongelar, punha dentro do galão e punha para mim beber, porque eu e a Ed não tínhamos o que beber. Água mineral, não tínhamos dinheiro para comprar água mineral. E os meus amigos iam lá, por exemplo, o Ricardo, pensa o pastor Ricardo, eu não sabia, e ele ia lá, tomava aquela água mineral, e não sabia que era água que tinha vindo do congelador, porque a gente não tinha água para beber. E se a gente não tomar cuidado, Satanás vai trabalhando isso na nossa mente. Então todos nós passamos por isso. Agora, o que me chama a atenção, que Jesus, independente do problema que ele passou, ele continuou perseverando. Então hoje a palavra profética para a minha vida e para a tua vida hoje é simples: perseverança. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a palavra de Deus. Deus está trazendo isso sobre a tua vida: perseverança. Pastor, mas o senhor não sabe o problema. Gente, eu já não estou falando aqui, Satanás foi tentado em 3 áreas. Eu tenho certeza que o problema que você está passando é muito menor daquilo que Jesus passou. E a Bíblia diz que ele passou, foi para nos dar vitória. Então quando a gente olha para a vida de Jesus e vê que Jesus venceu, ele venceu por nós. E eu e você também temos condição de vencer. Ele fala: eu venci o mundo e foi por amor de vocês que eu venci o mundo. Então, independente da luta que você está passando, e não importa se ela é física, se ela é emocional ou psicológica, o que Deus está mandando hoje profeticamente para a tua vida é que você tem que perseverar. Persevera na palavra, persevera na oração, persevera na palavra que Deus falou no teu coração. Desde o primeiro dia que você colocou o pé dentro de uma igreja, desde o primeiro dia que você começou a ouvir Deus falar com você, desde o primeiro dia que você teve contato com essa palavra e Deus começou a ministrar o teu coração, não importa a área, o problema, a dificuldade que você está passando, continua perseverando no Senhor, porque a Bíblia diz que no verso 14, Jesus
ele vence aquilo ali, na verdade no 13, na verdade não é nem aqui, é lá em Mateus, que Mateus conta essa mesma história. Se você voltar lá em Mateus capítulo 4, abra lá, olha o que aconteceu no final, porque esses dois evangelhos vão contar essa história. Olha o que acontece com a perseverança de Jesus. Mateus capítulo 4, no verso 11. Mateus capítulo 4, verso 11, Jesus persevera. Jesus, ele fica firme. E aí a Bíblia diz no verso 11 de Mateus 4: com isto, o diabo fez o quê? E eis que vieram o quê? E fizeram o quê? Meu irmão, se você perseverar, o diabo vai fugir. E você vai ser servido por Deus. Aquilo que você precisa, a tua necessidade, meu irmão, ela vai ser conquistada através da perseverança. É quando você não olha para a direita, é quando você não olha para a esquerda, mas o seu olhar está onde? Em Jesus, como Paulo disse: eu me esquecendo das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, aquele que me prometeu. A Bíblia diz que ele é fiel e justo para completar a obra. Jesus não está brincando comigo, com você. O que nós precisamos é perseverar na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Perseverança, independente da luta que você está passando, independente do problema. Pastor, dentro da minha casa, continua perseverando. Jesus está no controle da tua vida. Ele não está brincando com você, ele não está brincando com a tua vida. Olha o que acontece, a Bíblia diz que Jesus vai lá, persevera, vence Satanás através da palavra, através daquilo que era dele, que era inerente, estava aqui dentro, estava intrínseco nele, estava aqui dentro. E assim é na minha vida e na tua vida. Todos nós aqui fomos comprados por um alto preço. Não é ouro, não é prata, não é euro, não é dólar. A gente foi comprado pelo sangue de Jesus. E aí a gente tem que entender isso. E a Bíblia diz que ele vence, o diabo deixa, e eis que vieram o anjo e o serviram. Sabe de que eu me lembrava? Eu me lembrava lá em Gênesis capítulo 6 e 7, quando Deus dá a palavra a Noé. Falou: ó, o povo chegou na tampa, no limite, eu vou acabar com o ser humano. Só que ele chama Noé e fala assim: ô, vem cá, daqui a 7 dias vai cair uma chuva. Se você olhar, eu anotei aqui, a gente não vai ter tempo para ler. Capítulo 7, do verso 1 ao verso 17. A Bíblia diz assim: ó, vai, constrói uma arca e entra. Ele não entrou na hora que a chuva começou a cair, ele entrou, a chuva não tinha caído ainda. E hoje, quando a gente pensa em chuva, para nós é fácil. Naquela época a gente nem sabe se já tinha chovido ou não. Porque no princípio do tempo, a Bíblia diz que vinha uma brisa. E aquela brisa molhava a terra, né? Para mim é como se fosse um sereno, uma neblina. Não é assim? Quando está neblina não fica molhado? Quem tem carro sabe disso. Baixou neblina, você tem que ligar o quê? O limpador, porque senão você não enxerga nada. Para mim era como uma brisa. Agora, eu não estou afirmando que não tinha chuva naquela época, mas talvez não fosse tão recorrente como hoje. Aí Deus vai lá e fala com o camarada: constrói uma arca, dá medida, e era bitela a arca, e entra com a sua família. Meu irmão, tem certeza que a gente tirou barato. Deve ter gente que você é louco. Assim como talvez você está aqui hoje, tem gente dizendo: ó, o bobão ali, vai para a igreja hoje. Tem gente dizendo: ó, o que você está fazendo? Você teve uma lavagem cerebral. Estão comendo a tua mente. É assim que as pessoas ficam falando. Mas a Bíblia diz que Noé constrói aquela arca, entra com a família. Aí sim, a Bíblia diz que o couro comeu, a chuva caiu. 40 dias, meu irmão, não teve para ninguém. Sabe por quê? Ele perseverou. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Perseverança te traz vitória. Às vezes a gente está aqui batalhando. Eu sempre gosto de falar isso, né? Para mim, a nossa vida é como um cara que anda, aqueles camaradas, não, os equilibristas no circo, em cima de um fio. Aí, se ele cair no meio do fio daquela caminhada, ele não consegue voltar no meio. Ele tem que voltar onde?
Está cheio de gente assim, está no meio da caminhada, cai, você tem que voltar onde? É lá atrás, você não consegue, você não tem asa para voltar aqui, você tem que voltar lá atrás, aí volta aqui de novo, caminhando. Cansado de ver gente assim. Ó, a pessoa está lá, um gás, caminhando, não perseverou, volta lá atrás de novo, começa a caminhar tudo de novo. A Bíblia diz que Noé constrói a arca dele. Ele entra na arca com a família dele, e aí chove. Tudo é destruído. Ele só entrou naquela arca porque perseverou. Tem gente que talvez começou a construir a arca, mas parou pelo meio. Tem gente que talvez pegou até o martelo na mão, mas não teve coragem de dar uma martelada. Falou, será que vai acontecer mesmo? Tem gente que até pegou as madeiras, mas não teve coragem. E Deus está falando aqui, a perseverança. É o segredo, que não é segredo, que está aberto para todo mundo. Perseverança. A gente tem que perseverar. Vamos perseverar. É isso que Deus está falando. Eu acho muito interessante. Tiago capítulo 5, abre para mim, ô Teco, por favor, eu já estou encerrando. Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, se você quiser abrir. Olha o que ele diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. Algumas versões não estão falando com perseverança. Algumas versões falam perseverança, outras falam paciência. Ele fala assim, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Meu irmão, ninguém consegue colher antes do tempo. Colhe, Zé. O Zé é plantador. Ninguém consegue. Você plantou, você tem que esperar o tempo certo. Aí ele diz, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Você tem que esperar a chuva, o tempo oportuno, o tempo certo. 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está vindo. Aqui ele está falando da salvação, a vinda do Senhor. Mas pode ser a tua bênção, pode ser aquilo que você precisa. 8. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Porque a nossa tendência é isso. Muitas vezes a gente está... Por que a gente não está conseguindo perseverar? Porque a gente olha para o outro. A gente olha para o outro e são duas coisas que acontecem. Ou você vê o outro acontecendo as coisas na vida dele, você fala, por que na vida dele não é na minha? Pronto, você perdeu sua bênção. Porque era a hora do outro, não era a hora sua. Ou então você fala, não recebi a minha bênção porque o outro atrapalhou. Que atrapalhou? Deus está no controle da tua vida. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus programou para você, a não ser você mesmo. Ah, meu irmão, pode colocar meu nome na boca do sábio, pode, não vai, porque Deus é maior que tudo. Deus é maior do que tudo. Não, porque falaram, deixa falar, Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Aí ele diz, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. 10. Irmãos, tome como exemplo o sofrimento e a paciência, e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Quer dizer, olha lá atrás, Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele estava falando de Jesus, o profeta messiânico. Ele falou, o tempo passou, mas se cumpriu. Entendeu? Pode continuar. 11. Eis que consideramos felizes os que foram Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse? Bem, porque o Senhor é cheio de compaixão. Meu irmão, olha a vida de Jó. Você não conhece, vai ler. A Bíblia diz que no final da vida dele, ele teve o dobro de tudo que ele teve. E sabe o que eu acho mais interessante, pastor? E aí dá para um bom tema de casal com a mesma mulher, né? Hoje em dia a mulher frita o ovo, já quer separar. A mulher manda você, amaldiçoa esse Deus, morre, some, você não está prestando para nada. Eu nem sei se é o contexto disso, mas eu fico imaginando aquela mulher na orelha de Jó. Porque a Bíblia não diz que Jó teve outra mulher, não, foi aquela mesma.
Mas você está entendendo? Olha a perseverança. Jó continuou firme. Eu fico imaginando que aquela história de Jó foi uma coisa atrás da outra. Saiu um, entra o outro, saiu as más notícias chegaram. A gente podia fazer a mesma coisa que a gente fez na história de Jesus com Jó. Qual foi as lutas de Jó? Ele teve luta familiar, ele teve problema dos negócios, problema financeiro. Porque talvez ele está falando, não pastor, mas o meu problema não é emocional, meu problema é financeiro. Olha a vida de Jó. Não, mas o meu problema é com a família. Olha a vida de Jó. Não, mas o meu problema é com a minha costela. Olha a vida de Jó. E Jó, a Bíblia diz que ele, chegou no fim da vida dele, ele tinha o dobro do que ele tinha quando começou a luta. E aí ele chega lá, Senhor Jesus, hoje Jesus é modo de dizer, né? Deus, né? Jesus não tinha vindo ainda, ele fala assim, antes eu só te conhecia por ouvir, mas hoje eu te... Essa luta é para isso, é para você se aproximar de Deus, você perseverar, saber que tem um Deus no controle da tua vida. Eu encerro, quer dizer, eu poderia falar mais, por exemplo, Abacuque, né? Quando Abacuque, a cabeça dele dá um nó, porque ele fala, Deus, isso, Miriam, pode vir, eu estou passando com o pastor Valdir. A cabeça dele podia dar um nó, porque ele ia falar assim, Deus, como é que pode? O contexto de Abacuque é esse, como é que pode esse povo aí do mundo, esse povo, esse povo está oprimindo o teu povo? Ah, não estou entendendo isso não. Aí Deus vai lá, coloca ele no devido lugar e fala assim, ó, deixa eu te falar. Aí vai falando com ele. E aí vai falando com ele. Quando chega lá no final do livro de Abacuque, no capítulo 3, verso 16, ele diz, Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que não haja fruto na vide, e aí ele vai falando, põe para nós aí, Teco, por favor, Abacuque capítulo 3, aí a gente vai encerrar com essa palavra. Aí ele diz, ainda que nada disso aconteça, Abacuque capítulo 3, Abacuque capítulo 3, o verso 17. Show? Aí, ó. Aí diz, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Meu irmão, pega a tua vida e compara com isso aqui. Eu tenho certeza que está bem melhor do que isso. Não é? Sua vida está infinitamente melhor do que isso. Ele está falando, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E você está acordando, você tem um pãozinho todo dia lá, tem um cafezinho, e vai chover de novo. Aí ele vai dizendo que desapareçam as ovelhas desapareçam do aprisco, que nos currais não haja mais gado. 18. Mesmo assim, o quê? É brincadeira, gente. Isso é perseverança. Isso é ficar firme na promessa, naquilo que Deus falou. Porque, sabe por quê? Porque ele entendeu o que Deus estava querendo. Chega uma hora que ele fala assim, vem cá, fala um negócio, escreve aí bem grande. Para mim é onde começou os outdoor. Sabe os outdoor quando você está na estrada, não tem lá? Ó, frango assado a 15 minutos. Aí ele falou, escreve bem grande, escreve aí o que eu vou fazer, para a hora que ela passar correndo ele vê. Aí ele fala, tá, eu sei quem é o Deus que estou servindo. Aí ele chega aí, mesmo assim, independente da luta, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha. Deus está falando contigo hoje nessa noite. Quem entendeu, diga glória a Deus. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Pastor Valdir, você pode fazer essa oração? Essa oração profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos, o pastor estava ministrando, ele foi tão perseverante que ele levou 120 anos para fazer a arca. 120 anos. Ninguém vai viver 120 anos aqui. E não precisa também, porque o nosso lugar já está preparado por Senhor. É o lugar, as mansões celestiais. Vamos orar. Se você crê, levanta a sua destra e
Glória ao Senhor. Bendito Deus eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz. Nós te louvamos por este culto esta noite, pela palavra aqui ministrada, Senhor, que nos ensinou a perseverar cada dia, Senhor, a estarmos, Senhor, fazendo parte do Teu projeto. E o Teu projeto, Senhor, é de vitória para a Tua igreja, vitória para o Teu povo. Que nós possamos, Senhor, ser tratado no nosso emocional, no nosso psicológico, Senhor, no nosso físico. E eu creio que esta noite, Senhor, o Senhor, meu Deus, começou e continuará tratando essas áreas da nossa vida, essas áreas que precisamos tanto nesses últimos dias, Senhor. O mundo quer nos engolir, o mundo quer nos perturbar, mas a paz vem do Senhor. O Senhor disse: deixa-nos a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. Eu creio, Senhor, que esta noite o Senhor trouxe paz ao nosso físico, ao nosso emocional, ao nosso psicológico. Deus, é esta palavra, Senhor, que nós saímos daqui esta noite profetizando bênção sobre nós, profetizando bênção sobre a nossa família e em todas as áreas da nossa vida. O Senhor está no comando, o Senhor está no comando, o Senhor é o piloto do nosso navio, o Senhor é o piloto que nos navega bem seguros nas Tuas mãos, Senhor. Nós profetizamos esta noite a bênção em todas as áreas na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Nós profetizamos e cremos que viveremos, Senhor, alegres, felizes, esperando o cumprimento da promessa que o Senhor nos levaria ao céu e nos levará ao céu de glória e entraremos pelos portões celestiais. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos a garantia que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Diz comigo após mim: eu creio que nesta noite Jesus de Nazaré está cuidando de todas as áreas da minha vida, da minha família. Em tudo eu sou mais que vencedor pelo aquele que me amou, Jesus Cristo, meu Senhor. A salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia! Pode cantar aí, menina. Eu vou encerrar. Quem me assistiu, quem vai me assistir, Deus abençoe a tua vida. Que você persevere, que a tua casa seja visitada, que essa perseverança esteja aí. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.